Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar nesse vídeo sobre o viés da retrospectiva. Dentro do conteúdo que está sendo compartilhado sobre vieses cognitivos, esse vídeo de hoje é sobre como a nossa mente distorce o passado. Algo que aconteceu e você traz para o dia de hoje e, querendo ou não, pode estar distorcido. Isso nós vamos ver nesse vídeo sobre o viés da retrospectiva. E aqui já fica o meu pedido, se você é assinante do canal ou não, clica aí, se inscreva, pare agora. Muitas vezes a pessoa deixa para o final e ela acaba esquecendo. Se inscreva no canal, é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você gostou, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, colegas, profissionais, ambiente corporativo, em casa, para a família, para o seu amigo. Joia? Vamos lá então? O viés da retrospectiva também é conhecido como o efeito do "ah, eu sabia", "ah, eu já sabia", "eu já sabia de tudo". Eu já sabia que isso ia acontecer, eu já sabia que ele ia ganhar, eu já sabia disso, eu já sabia daquilo. É uma distorção cognitiva que leva as pessoas a acreditarem que os resultados de alguma coisa eram mais previsíveis do que realmente foram. Em outras palavras, uma vez que os eventos já aconteceram na nossa vida, a nossa mente tende a reinterpretá-los, fazendo com que pareçam óbvios e inevitáveis. Aconteceu alguma coisa já na tua vida, há um tempo atrás, e agora acontece de novo. Ah, eu já sabia. Ah, eu já tinha certeza que ia ser desse jeito. Esse fenômeno é uma característica humana e pode ser observado em uma infinidade de situações cotidianas, desde eventos históricos até decisões pessoais e profissionais. O viés da retrospectiva nos faz acreditar que, de alguma forma, sempre soubemos o que aconteceria, quando, na realidade, muitas das nossas previsões, antes do evento, eram incertas ou até completamente equivocadas. Esse viés da retrospectiva não apenas distorce a nossa visão do passado, mas também pode afetar a forma como tomamos decisões no futuro. Eu vou repetir essa frase, porque veja bem, muitas vezes tem gente que está preso num pensamento do passado. O viés da retrospectiva não apenas distorce a nossa visão do passado, mas também pode afetar a forma como tomamos decisões hoje e no futuro. Quando olhamos para trás e acreditamos que os resultados eram evidentes o tempo todo, isso pode nos dar uma falsa sensação de confiança nas nossas habilidades e previsões. Além disso, esse fenômeno pode nos levar a subestimar a complexidade e a incerteza dos eventos, tornando-nos mais propensos a acreditar que o futuro será mais previsível do que realmente é. O viés da retrospectiva pode, portanto, ter um impacto significativo em nossa compreensão do passado e nas escolhas que fazemos para o futuro. Vamos ver agora a psicologia por trás do viés da retrospectiva. O viés da retrospectiva, ele está profundamente enraizado como o nosso cérebro processa informações e como lida com a incerteza. Ao tentar entender eventos complexos, especialmente aqueles que têm consequências significativas, a nossa mente busca padrões
de relações casuais, coisas que já aconteceram, mesmo que esses padrões não existam realmente. O cérebro humano é altamente adaptado a encontrar explicações para o que aconteceu, e isso pode levar a simplificações excessivas da complexidade dos eventos. Quando um resultado ocorre, nossa mente tende a fazer uma ligação retroativa, criando uma narrativa que faz com que o evento pareça inevitável ou óbvio. Essa tendência de buscar explicações. Tem gente que todos nós, buscamos explicações para tudo. Essa tendência de buscar explicações casuais, simplificar a realidade, pode ser vista em uma série de contextos. Por exemplo, após uma eleição, muitas pessoas podem afirmar: eu sempre soube que fulano de tal ia ser vencedor, ou que aquele candidato já ganharia. Eu já sabia disso. E a eleição, ela era altamente imprevisível, mas muita gente já sabia. Talvez você conheça pessoas assim. E por que isso ocorre, Arturo? Porque depois de um resultado, a nossa mente, a mente humana, tenta construir uma história coerente, ligando eventos passados e decisões tomadas, de forma que o resultado final pareça lógico, óbvio e esperado. Contudo, isso ignora a incerteza e os fatos imprevistos que estavam presentes atrás do evento. O viés da retrospectiva, o que ele faz? Ele distorce a nossa percepção, ele distorce a percepção do passado, ele cria uma falsa sensação de controle e previsibilidade. Em termos de psicologia, o viés da retrospectiva está relacionado ao desejo humano de reduzir a ansiedade e o desconforto causado pela incerteza. Quando enfrentamos eventos imprevisíveis, como uma crise econômica, uma eleição ou uma decisão empresarial arriscada, o desconforto gerado pela falta de previsibilidade nos faz buscar explicações que nos façam sentir mais no controle. Isso pode nos levar a reinterpretar o passado de maneira que ele pareça mais determinado e menos acidental do que realmente foi. Nós podemos até mudar a nossa memória com relação ao passado. Esse processo de simplificação pós-evento nos dá a ilusão de que poderíamos ter previsto o que aconteceria, o que na maioria das vezes não é verdade. Vamos ver agora o viés da retrospectiva no contexto pessoal e profissional. O viés da retrospectiva não se limita apenas em eventos históricos ou coletivos. Ele também afeta profundamente nossas próprias decisões pessoais e profissionais. Muitas vezes, depois de uma escolha ou decisão importante, podemos olhar para trás e acreditar que sempre soubemos que aquela decisão seria a melhor. Se uma pessoa decide, por exemplo, investir em uma ação que posteriormente se valoriza muito, investidor de bolsa de valores, ele escolhe uma ação e depois essa ação ela se valoriza muito. O que esse viés vai fazer? Vai afirmar que ele sabia desde o início, que ele sabia que aquilo iria acontecer e que aquela ação
iria se valorizar. Essa percepção é uma distorção da realidade, pois no momento da decisão, a incerteza era muito maior do que a nossa memória sugere. Esse viés pode ser especialmente problemático em ambientes profissionais, como o mundo dos negócios e investimentos. Um executivo, por exemplo, pode olhar para uma falha da sua empresa e afirmar que sempre soubera que determinado projeto não teria sucesso, ou quando, na realidade, as decisões tomadas antes de o projeto começar foram feitas com base em informações incompletas e um grau significativo de incerteza. Esse tipo de pensamento pode levar a uma avaliação incorreta das decisões passadas e dificultar a aprendizagem a partir dos erros. Quando as pessoas acreditam que já sabiam qual seria o resultado de suas decisões, elas podem não refletir adequadamente sobre os fatores que levaram ao erro, o que impede de um aprendizado genuíno, de um aprimoramento genuíno no processo da tomada de decisões. O viés da retrospectiva também pode criar um ciclo vicioso de autossatisfação ou frustração. Quando uma pessoa olha para o passado e acredita que sempre soubera o que aconteceria, ela pode começar a superestimar suas habilidades de previsão e se tornar excessivamente confiante em suas decisões futuras. Por outro lado, se a pessoa tiver uma visão negativa de suas decisões passadas, ela pode cair na armadilha do fatalismo retrospectivo, onde ela começa a acreditar que todas as escolhas foram erradas, inevitavelmente resultaram em falhas. Ela pode ficar com medo de fazer coisas novas, porque o viés da retrospectiva convence ela que tudo que ela faz deu errado. Em ambos os casos, esse viés da retrospectiva pode interferir na capacidade de tomar decisões equilibradas e baseadas em evidências. E o viés da retrospectiva em eventos públicos e na política, nas eleições, como funciona? O viés da retrospectiva, é particularmente evidente em eventos públicos de grande escala, como eleições, esportes ou eventos históricos. Após uma eleição presidencial, por exemplo, é comum que as pessoas afirmem que sempre souberam que determinado candidato ganharia. Isso acontece por quê? Porque uma vez que o resultado é conhecido, as pessoas tendem a interpretar os acontecimentos anteriores para ajustá-los à narrativa do vencedor. As declarações de certeza antes do evento, de que eram baseadas em análises complexas ou imprecisas, se transformam em uma convicção de que a vitória era inevitável. Esse fenômeno também é evidente em grandes eventos esportivos, como finais de campeonato, finais de Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos, voltadas ao esporte também. Quando uma equipe vence, muitas pessoas afirmam que sempre souberam que aquela equipe seria a campeã, mesmo que antes do evento houvesse grande incerteza sobre os resultados. O viés da retrospectiva nos faz reinterpretar o que aconteceu, ajustando nossas crenças de acordo com o resultado, em vez de refletir sobre as probabilidades reais e as circunstâncias imprevistas que estavam envolvidas.
que estavam em jogo. Esse efeito é amplificado nas mídias sociais, onde as opiniões, os julgamentos podem ser compartilhados de forma rápida, sem uma reflexão profunda. Após a eleição de um presidente ou a vitória de um time, muitas pessoas, sem querer, acabam reforçando o viés da retrospectiva ao afirmar, com certeza, que sempre souberam que aquele resultado aconteceria. Isso cria uma narrativa coletiva que distorce a percepção do que realmente aconteceu, levando a uma compreensão equivocada do processo de decisão e dos fatores que influenciaram o evento. O impacto do viés da retrospectiva nos negócios, nos investimentos. No mundo dos negócios, o viés da retrospectiva pode ter consequências significativas. Muitos investidores, por exemplo, podem olhar para um ativo ou uma ação que teve um grande desempenho e afirmar que sempre souberam que ela ou aquela ação seria um bom investimento, ignorando o fato de que, no momento da escolha, as informações disponíveis eram limitadas e os riscos eram elevadíssimos. Esse tipo de distorção pode levar a uma avaliação incorreta da habilidade do investidor e dificultar o aprendizado a partir de decisões anteriores. No contexto empresarial, o viés da retrospectiva também pode afetar uma análise de falhas, por exemplo. Um projeto que falhou pode ser rapidamente revisitado e a equipe pode afirmar que sempre sabia que não teria sucesso, sem realmente refletir sobre os riscos e as incertezas que estavam presentes no momento das escolhas, no momento das decisões. Esse viés, portanto, ele impede uma análise profunda das razões pelas quais o projeto não funcionou. Limita a capacidade da empresa, limita a capacidade das pessoas de melhorarem seus processos de escolhas, decisões no futuro. Além disso, o viés da retrospectiva pode fazer com que os líderes empresariais subestimem os desafios e riscos do futuro. Ao olhar para o passado e ver os resultados claros e óbvios, eles podem se tornar excessivamente confiantes em suas habilidades de previsão e tomar decisões mais arriscadas e menos fundamentadas. E como evitar tudo isso? Como evitar? Evitar o viés da retrospectiva não é uma tarefa fácil, pois ela está profundamente enraizada na forma como o nosso cérebro processa e interpreta eventos do passado. Mas, no entanto, existem algumas estratégias que podem ajudar a reduzir a influência do viés da retrospectiva. Uma das abordagens mais eficazes é documentar previsões e análise antes do evento importante. Isso permite que, quando o resultado final se torna conhecido, possamos comparar as expectativas com a realidade, o que nos ajuda a ver as falhas em nosso raciocínio ou nossas previsões iniciais. Buscar todas as informações e fazer comparativos. Essa prática oferece uma oportunidade valiosa de aprendizagem e reflexões sobre o processo de tomada de decisão, ao invés de nos enganarmos com a ideia de que sempre saberíamos o que aconteceria. Outra maneira de diminuir o viés da retrospectiva é manter uma atitude humilde e cognitiva. Manter uma atitude sempre de aprendizado,
Não aquela atitude de que eu já sabia de tudo. Não. Isso é uma estratégia para a mente nos enganar. Uma maneira de mitigar o viés da retrospectiva é manter uma atitude de humildade cognitiva. Isso envolve reconhecer que o futuro é incerto e que nossas previsões, por mais fundamentadas que possam parecer, estão sempre sujeitas a erros. Ao adotar uma abordagem mais cautelosa e realista em relação às nossas habilidades de previsões, podemos reduzir a tendência de distorcer o passado para torná-lo mais coerente com o resultado final. Além disso, quando reconhecemos que eventos passados eram incertos e muitas vezes os eventos passados eram imprevisíveis, quando reconhecemos isso, podemos nos tornar mais preparados para enfrentar a incerteza do futuro com mais flexibilidade e adaptabilidade. Para concluir, o viés da retrospectiva, ou o efeito do eu sabia tudo, é um fenômeno cognitivo poderoso que distorce nossa percepção do passado, fazendo com que os eventos pareçam mais previsíveis e inevitáveis do que realmente foram. O viés da retrospectiva influencia a forma como avaliamos nossas decisões e pode afetar tanto o nosso julgamento pessoal quanto profissional, levando-nos a tomar decisões futuras baseadas em uma visão distorcida do que aconteceu no passado. No entanto, ao documentarmos nossas previsões, refletimos como fazer uma reflexão de forma crítica sobre os nossos erros e adotarmos uma abordagem mais realista e humilde em relação ao futuro, podemos mitigar, diminuir os efeitos desse viés e melhorar nossa capacidade de tomar decisões mais equilibradas e fundamentadas. Ao fazer isso, não apenas ganhamos uma visão mais precisa do passado, mas também nos preparamos melhor para o futuro que sempre permanecerá envolto em incertezas e complexidades. Volte, assista novamente essa aula e veja como esse viés da retrospectiva pode alterar as memórias do passado. E em cima desse viés, nós nos embasamos para tomar decisões do futuro. Só que esse viés, essas memórias, elas podem estar completamente alteradas e impactar, influenciar profundamente as nossas escolhas, as nossas decisões do futuro. Acredito que é um viés muito importante para tomarmos consciência dele, para que possamos fazer melhores escolhas no nosso presente e no nosso futuro. Se você gostou, curta, compartilhe e visite o site do Instituto Arturo Monteiro, aonde tem um artigo muito profundo sobre todos os vieses cognitivos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um abraço, 1% por dia, todos os dias. Vamos para cima. Até o próximo vídeo. Um abraço.